pessoal. Agora sim. Pessoal, vai falando aí, tá? Se tá bom, se não tá, vai dando esse feedback. A gente pede desculpa, tá? Porque a gente está testando um sistema novo aqui para a gente conseguir compartilhar a tela, para a gente poder colocar vídeos aí. Vocês vão ver uns vídeos bem legais aí. Então, a gente está usando um sistema novo, então a gente pede só um pouquinho de paciência aí, tá, pessoal? E a gente pede desculpa, tá? Mas eu acho que agora vai dar certo. Se tiver com algum delay, alguma coisa, vocês avisam a gente aí, tá bom? Eu acho que eu estou ouvindo um ecozinho. Não sei se é aqui mesmo. Acho que é do Marcel. Eu estou ouvindo um eco. Aí. É isso aí. Então, para a gente iniciar, né? A gente iniciou a semana aí com uma notícia interessante lá. Já no começo da semana, segunda-feira, a gente começou com a notícia do Boris Johnson, né? Ele anunciou que sobre a variante, né, a nova variante Ômicron, teve a primeira morte, né, já registrada lá no Reino Unido, e foi um país bastante afetado por essa nova variante. E ele acendeu o sinal de alerta lá, né? Antes de a gente comentar esse vídeo, acho que dá para passar o vídeo do Boris Johnson falando, né? Vamos dar uma olhadinha, depois a gente comenta sobre essa notícia aí. Should be in any doubt, there is a tidal wave of Omicron coming. And I'm afraid it is now clear that 2 doses of vaccine are simply not enough to give the level of protection we all need. But the good news is that our scientists are confident that with a 3rd dose, a booster dose, we can all bring our level of protection back up. Aí, então, a gente viu a declaração dele, tá em inglês aí, né? Mas basicamente o que ele falou foi isso, né? A questão das variantes, né? O que a gente pode comentar sobre isso? Até a gente viu um movimento, né? Nas moedas, né? A gente viu um movimento bom aí no GBP-USD, no Euro-GBP também teve um movimento forte, né? Eu acho que não foi um movimento que a gente esperava, ou que a maioria das pessoas esperavam, né? Mas eu acho que a gente conseguiu pegar essa notícia aí, né, Marcos? Uma interpretação diferente, né? Exatamente. Boa noite todo mundo. Acho que o principal é exatamente a gente pensar que nós temos uma arma contra esse tipo de notícia, né? Que, na minha opinião, é uma tentativa de arrastar outras notícias como essa. Então, o Boris Johnson, como a gente esteve conversando, ele era um cara um pouco cético com relação à Covid, né? Algumas coisas, ele sempre estava dizendo que a Inglaterra estava se recuperando, que não precisava se preocupar, que as vacinas estavam aí, estavam tendo efeito, e de repente ele entra com essa notícia para causar um pouco de pânico também nos mercados, não desmerecendo o caso da pandemia, mas entendendo o ponto econômico que pode se manipular em cima dela. Então, o que aconteceu foi que muita gente entrou vendido no GBP e o GBP subiu, né? Mais uma vez, pensar ao contrário funciona muito bem. Exatamente. É interessante que essa notícia fez todo mundo acreditar que na quinta-feira eles não iriam aumentar a taxa de juros devido a tudo isso, a restrições e... Enfim, levou o mercado todo para outro lado, né? Propositalmente ou não, mas levou para olhar na outra direção. Exatamente. Foi isso mesmo. A gente nem a gente sempre conversa sobre a questão de você olhar a notícia com uma visão diferente, né? E realmente foi isso que aconteceu, porque até eu mandei para o Marcos essa notícia, né? A gente conversou no início da semana lá, falei, Marcos, eu não tinha visto o Boris Johnson falar muito sobre a questão do Covid lá no começo, né? Quando começou. Então, e agora ele vem a público e fala sobre essa morte e dá esse alerta dizendo que pode ser um problema grande, né? Então, assim, a gente especulou essa questão de ele talvez estar querendo desvalorizar a moeda por conta de alguns acordos comerciais, né? Que estão saindo no Reino Unido, né? A gente até viu alguma coisa nesse sentido, um acordo comercial com a Austrália, né? Puxando uma coisinha ontem, ainda, né? Dessa notícia, Jonathan, só te interrompendo bem rápido. É interessante a gente notar que como uma notícia como essa consegue puxar de outros países a mesma notícia. Então, quando a gente viu a Inglaterra fazendo isso, a França fez, a Alemanha fez,
E aí a gente começa a ver que tem um movimento especulativo sobre a notícia muito forte, né? Então, os países começam a encontrar motivo para derrubar suas moedas. E o que a gente estava conversando também é que isso é uma forma de atrair investidor. Porque imagina se você tem ali uma penca de maçã, uma cesta de frutas, e de repente você precisa comprar e agora o preço da cesta de frutas caiu. Você vai comprar, porque a moeda caiu, né? Ou subiu e está agora rentabilizando seus investidores. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco, né? Exatamente. Mas é isso mesmo, exatamente isso também. Às vezes, esses primeiros ministros e tal, eles buscam a captação de clientes, né? Vamos dizer assim, investidores para os seus países, deixar talvez a moeda mais atrativa para investidores e até para compra e venda dos próprios materiais dos países, né? Então, Isso mesmo. Isso acontece muito, pessoal, isso acontece bastante. E aí a gente viu o movimento de mercado, né? O mercado reagiu realmente a essa notícia, né? Reagiu a essa notícia. Até a Aurora está dizendo aqui, polêmico esse Boris, né? Ele é bem polêmico, né? Vale lembrar que com certeza ele já sabia que quinta-feira eles iriam aumentar a taxa de juros, né? E que a moeda iria subir. Então joga para baixo para depois jogar para cima. Exatamente, é isso mesmo. Outro link. Pode falar, Marco. Outro link com o Brasil aí, né? Na quarta-feira de manhã, eu postei também falando que o Brasil estava fazendo leilão. Antes de tudo acontecer, também, eu vou adiantar aqui um pouquinho, mas é só para dizer como as coisas têm relação, né? Porque os países se adiantam sabendo das notícias. Parece que recebe uma ligação ali antes, assim, vou fazer. Aí o cara fala do outro lado, agora vamos preparar. Se a notícia nos Estados Unidos não fosse boa, não precisava do leilão, porque o dólar ia cair automaticamente, né? Exatamente. Você vê como tudo é interligado, né? A gente até pode falar sobre isso um pouquinho, que o Brasil ele tentou, por meio desse leilão, dar uma segurada no dólar, né? Porque a gente vê que o dólar está valorizando a cada dia. Ele fechou vários dias a 5,69, 5,68, 5,67. Claro, não tem a ver com nossas operações, mas tem a ver com os nossos aportes, né? Os nossos saques. Então, foi isso mesmo que o Marcos falou que aconteceu, né? O Banco Central entrou com esse leilão de títulos para tentar jogar mais moeda no mercado aí e tentar valorizar o real, né? É interessante falar que no fim do ano, aqui para nós aqui do Brasil, né? O que acontece muito em países emergentes é os investidores estrangeiros tirarem dinheiro daqui. E também eu estava vendo essa semana mesmo, por exemplo, grandes empresas estatais, mesmo que nem a Petrobras, Banco do Brasil, que pagam dividendos, também mandaram mais de milhões e milhões em dividendos para investidores no exterior do Brasil. Então isso também naturalmente já aumenta o dólar, porque está saindo dinheiro daqui, né? Está saindo dólar do Brasil, né? Então o Banco Central vem tentando jogar dólar de volta aqui para tentar baixar, né? Exatamente, é isso que o Banco Central faz. Na verdade, eu acho que esse é o principal a operação deles, né? Tentar, por exemplo, controlar a inflação e também controlar o valor da moeda, né? Frente ao dólar, principalmente aqui no Brasil, né? Para que realmente, porque o dólar subindo, as coisas ficam mais caras no Brasil e junto com a inflação, isso aí vira um terror, né, para a gente aqui, né? Claro, para a gente que tem investimento em dólar, nem tanto, né? Como diz o William, né? Que a gente queria que fosse a 10, né? Fazer nossos saques. Mas, em geral, para o Brasil, né? Em geral, se torna meio complicado, né? Eu não sei se o Marcos falou, mas foram mais de 3 bilhões já de dólares nessas últimas 2 semanas aí que foi jogado no Brasil já pelo Banco Central. E assim, eles jogam, baixa um pouquinho, sobe, baixa, sobe, fica nessa gangorra, né? Então, assim, até quando que o Banco Central vai conseguir ficar jogando dólar aqui para segurar esse preço, né? E a lógica é que as reservas de valor, as reservas internacionais do Brasil estão caindo, né? Se a gente foca, teve notícia essa semana que acho que caiu 24 bilhões as reservas do Brasil, acho que o número eu não vou lembrar exatamente, mas as reservas internacionais estão caindo. O que são as reservas internacionais? Como o Brasil consegue dar valor ao real. Então, para o real ter valor, o Brasil tem que ter guardado lá no Banco Central, que hoje ele tem, se não me engano, são 360 bilhões de dólares, ele tem que estar guardado esse dinheiro, porque senão o real por si só não tem valor.
Juntando tudo isso daí, com o ano que vem, os Estados Unidos diminuindo estímulos, aumentar a taxa dos juros, eleições no Brasil. Então, o dólar, o que a gente pode esperar Ninguém quer fazer futurologia, mas a tendência seria subida, né? É verdade. Exatamente. O nosso professor diz, né, que ano que vem vai a 7, né, para os otimistas, né? Os pessimistas acreditam que realmente vai a 10, né? Então, isso mesmo. É essa análise que você faz, né? Esse tipo de análise que você faz. Até a Maya Noemi diz, está difícil segurar, né? E realmente, está difícil. Mesmo jogando a moeda no mercado, é difícil segurar, está difícil segurar o dólar. E nós vimos que isso aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Também, né? O Brasil se adiantou aqui, né? Vamos tentar baixar, porque provavelmente eles sabiam desse anúncio que foi feito na quarta-feira mesmo, à tarde, né? Que o Jerome Powell, né? Que é o presidente do Fed, ele anunciou que vai adiantar, né? A retirada dos estímulos, né? Ou a diminuição dos estímulos. E ele falou também em 3 aumentos de taxa de juros em 2022, né? O que essa notícia aí influenciou no mercado essa semana aí, né? Ela deu uma movimentada e ligou alerta para a gente, né? Porque, como a gente estava conversando antes, eu acredito que não vai... ele vai aumentar os juros antes, né? Mas a gente vai acreditar nessa previsão aí que ele fez. Eu não acredito muito, não. A previsão nunca bate, né? Se a gente for pegar o histórico. Se a gente puxar aí as previsões eu vou entrar aqui no assunto, mas assim, nada, não é uma crítica, mas se a gente pegar as previsões que aconteceram do Banco Central e das principais agências de notícia do Brasil, de quanto bateria o Ibovespa esse ano o Brasil estaria batendo 300 mil pontos, 200 mil pontos. Ah, sim. Então, cara, não vale, assim, o que eles querem é gerar movimento previsível. Então, uma notícia como essa, ou uma declaração como essa, ela é plantada para gerar aquela reação. Então, imagina, eu sempre digo isso, o controle da mente é o primeiro passo. Então, imagina que a minha reação, ela é minha. Você não tem que controlar a minha reação. E eles criam a notícia para saber exatamente qual é o passo seguinte. O que é que todo mundo faz com o dólar quando ele chega numa situação como essa? Nesse momento, todo mundo começa a comprar, porque, não, agora é hora de comprar. Porque ele vai baixar os juros quando chegar em fevereiro. Ele vai cortar os incentivos quando chegar em fevereiro. E os juros vão aumentar. Então, todo mundo começa a comprar agora. Ele vai lá, chega um tubarão no mercado, como Elon Musk, como... Morgan Stanley ou outro banco e come a sardinhada toda ali, aí os Estados Unidos precisam agir, né? É uma sucessão de acontecimentos que você vai prevendo, né? Porque a gente estudando o passado, a gente consegue entender o futuro. Então, você vai vendo as coisas que vão acontecendo. Em outras crises aconteceu isso, né? E a gente está vendo que está caminhando para o mesmo caminho, né? Ano que vem vai ser um ano de recessão muito grande em vários países, com o aumento da taxa de juros, né? A economia vai esfriar bastante, e isso vai acontecer como aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, e em outras crises, né, que a gente vê por aí. Até no Japão, né, ficou 30 anos em crise por causa disso, né? Agora a taxa de juros é lá embaixo, mas a gente viu que eles foram pelo mesmo caminho e acabou da mesma forma, teve o mesmo desfecho, né? Então é interessante a gente sempre observar esse tipo de coisa, né? Então isso aí movimentou também o mercado na quarta-feira, né? A gente viu que o dólar deu uma movimentada, né? Então as notícias movem o gráfico realmente, né? A gente também viu e está vendo, né? Desde o começo de dezembro uma alta muito grande no minério de ferro, né? Nós vimos que ontem ele valorizou 3%, anteontem 4%, e de 1º de dezembro até hoje ele valorizou no total 16%, né? O que isso pode acarretar para uma economia mundial, né? Sendo que o minério de ferro ele é importante para todos os países, né? Porque ele está presente na construção civil, que é uma das coisas que impulsiona as economias, né? O que a gente pode colocar como uma consequência desse minério de ferro tão alto?
Acho que os acordos comerciais, né? Um país ele não pode simplesmente derrubar a moeda no interessado em outra coisa. E essa semana a gente viu acordos acontecendo no mundo, principalmente no mês de julho ou agosto, os Estados Unidos fez um acordo com a Austrália, e a gente sabe que o principal produto da Austrália é o minério de ferro, é o carvão, é a mineração. E então, o que é que a gente pega com esse time aí, com esse link? A gente começa a entender que essa relação, ela precisa favorecer alguém. Nesse caso, com a queda do minério de ferro, a gente viu o AUD subir. Com o aumento do minério de ferro, a gente viu o AUD subir, o dólar australiano subir. Essa subida do dólar australiano deu uma vantagem para que a Austrália comprasse algum produto que ela estava interessada. Isso pode ser uma variável. Existem muitas outras, milhões de outras que vão acontecendo, que são as importações e as exportações do país que vão beneficiando o comércio, né? Mas você pega o minério de ferro subindo, isso vai prejudicar a indústria. Num primeiro momento, favorece o minerador, favorece a commodity. Mas você quebra uma fileira de produção, né? Então, assim, você prejudica a construção civil, você prejudica a indústria automobilística, que já está prejudicada por conta de falta de produto. Então, a gente começa a criar uma escala que daqui a pouco eu não vou ser o adivinho aqui, mas pode ser uma grande crise, né? Isso pode ser o prenúncio de uma grande crise que pode acontecer, como aconteceu em 2000, como aconteceu em 2008, que as commodities, os ciclos econômicos, eles se repetem. Eu acho que também, se eu puder pôr um contraponto aqui, eu acho que é um pouco natural, nesse momento, uma subida do minério de ferro, porque a gente vem de uma pandemia, o minério de ferro está ligado, como vocês falaram, diretamente à indústria, à construção civil. Então é natural na pandemia ter se parado tudo praticamente, né? Parou construção, parou indústria, a gente ficou com um momento retraído ali. E agora, de novo, vamos falar o que já falamos acho que umas 3 vezes hoje, oferta e demanda. Estão demandando agora voltar à construção, voltar à indústria a todo vapor, por isso o minério de ferro vai subir mesmo. É verdade, é isso mesmo. Vendo alguns comentários aqui, né, o pessoal até concorda. O Otávio aqui, ó, meu amigo Otávio, que ele falou que quem não estuda a história está destinado a cometer os mesmos erros. E olha que o pessoal comete os mesmos erros, viu? Mesmo tendo a história aí, né? A gente sempre comenta do livro Crash, né? Ele mostra... É um livro sensacional. O pessoal até nos comentários lá da live pediu indicação de livro, né? Sobre economia. O Crash é um livro incrível, uma breve história da economia, e ele lista ali todas as economias que tiveram muito problema com inflação, com impressão de moeda, e hoje a gente vê os bancos centrais cometendo esses mesmos erros. Então, se o pessoal aprendesse com os erros, não haveriam ciclos econômicos, né? As crises não iriam vai e volta, a gente cai em crise de novo. Porque as pessoas reagem sempre da mesma forma. Os mercados reagem sempre da mesma forma. Né? Medo e insegurança. Exatamente. Bem isso. Um abraço para o Roger Andrada. Um abração, Roger. Nosso querido amigo aí. Emanuel também. Mandar um abraço para o Emanuel. O Evandro está aí também. Um abraço aí. E aí a gente vê a consequência da inflação, né? Do medo, a questão do Covid, né, novamente. Nós vimos aí que ontem o Reino Unido ele surpreendeu, né, todo mundo, né? Não que a gente não estava esperando uma alta na taxa de juros, né? Mas foi antes do previsto, né? Nós vimos que a taxa de juros, então, foi alterada de 0,10% para 0,25%, né? E isso também pegou os investidores aí de surpresa, né? Surpreendeu todo mundo, né? Mas isso é uma coisa que vai acontecer, né? Vai acontecer. A gente está vendo o Reino Unido foi o primeiro das grandes economias, né? A gente já vê no México, já pela 5ª vez aumentou a taxa de juros, aqui no Brasil também, se não me engano, pela 4ª, 5ª vez. Mas de grandes economias, o Reino Unido foi o primeiro, né? Como que essa notícia aí pode influenciar no GBP, talvez, né? Na moeda? Como vocês veem isso?
Posso falar? Pode, Marcelo. Você falou uma palavra aí que eu gostaria de puxar, porque é uma coisa que eu pensei muito essa semana. A palavra surpresa. A gente sempre pergunta, assim, os traders perguntam muito assim, o que movimenta o mercado, né? O que mais movimenta? Por que tem notícia que sai e não movimenta, tem notícia que sai e movimenta muito? Lá nos Estados Unidos, apesar do Fed ter dado uma notícia importante, eles vieram falando a semana inteira, a gente provavelmente vai falar isso, a gente provavelmente vai antecipar a retirada de estímulos e tal, e foi o que fizeram mesmo. Então, se você olhar lá no dia, movimentou, mas não tanto, porque isso já foi precificando antes, né? Lá no Reino Unido foi o contrário. Eles começaram a semana inteira o Boris Johnson falando sobre a questão da pandemia estar muito alta, Omicron, enfim, tudo isso que a gente já falou. E os entendidos começaram a dizer, então, ele não vai aumentar a taxa de juros nesse momento, porque está num momento complicado lá. E ele veio e fez o contrário, né? O Banco Central lá fez o contrário. E a surpresa fez com que movimentasse mais ainda. Teve uma grande movimentação no Reino Unido, porque ninguém esperava aquilo, não precificou antes, né? Então, eu fiquei pensando muito sobre isso essa semana, né? A surpresa que move mais aí. Talvez, que nem a gente falou, se é de propósito ou não, falar algo ao contrário do que vai se fazer antes, a gente não sabe. Mas, enfim, fato é que o Reino Unido vai valorizar agora, porque taxa de juros sempre é interessante para valorizar a moeda no país. Exatamente. Depois de uma queda, a gente comentou sobre essa queda na semana passada, né? Teve uma queda muito grande, principalmente no GBP Audi ali, né? Então, a tendência talvez é valorizar agora com essa... Só que, assim, a gente vê os movimentos de mercado, isso não aconteceu essa semana, né? Em algumas paridades aí, isso não aconteceu. Talvez porque os investidores, os grandes investidores e os grandes bancos, eles sabem o que está por trás de tudo isso, né? Eu penso exatamente isso. Não é? Se a gente fizer aqui um pouco a teoria conspiratória, a gente vai dizer que é o país que está agindo contra ele mesmo. E aí essa teoria cai um pouco porque as pessoas custam a acreditar numa situação como essa. Mas se a gente entender que existem players preparados para agir com informação privilegiada, querendo ou não, pelo seu esforço ou pelo esforço de outro, e eles estão agindo com isso, a gente começa a entender que não é o fato do país manipular sua própria moeda, mas é o fato daquela informação chegar antes para alguns que vão se beneficiar com ela. E quando chega para os últimos, a informação, o preço... Existe uma frase no mercado que diz assim, o mercado ele precifica no boato, né, e realiza no fato. Então, no boato, os caras já estão realizando. Então, quando vai sair ali um payroll, quando dá terça, quarta-feira, o mercado já está precificando. Quando chega na sexta, que bate aquela volatilidade, as pessoas acham que estão pegando ali o movimento. E não tem nada a ver, né? O mercado já precificou aquilo ali. Quando chega na gente, os meros mortais, né? Aí já está totalmente precificado. a gente fala assim, as notícias são para nos proteger, né? Às vezes de algum movimento, de alguma coisa. Mas nós já estamos começando a pensar como tubarão, hein? Isso aí a gente já está começando a antecipar a notícia. Antecipar a notícia, exatamente. Já fica mais fácil, né, para você conseguir se proteger, né? Entender como eles pensam. Porque a gente vê uma notícia, mas a moeda não anda de acordo com aquela notícia, né? Ele fica imaginando, fala, por quê, né? Eles já sabem que tem alguma coisa por trás aí, e aí eles não entram, né, nessa moeda, ou entram do outro lado, e a gente fica observando, né? Fica atento aí, né? Com certeza. E também tem a questão a gente viu essa semana a aliança comercial, né? A gente já tinha visto essa notícia, mas foi concretizada agora, essa semana, né? Do Reino Unido com a Austrália, né? Então, isso também traz, talvez, uma estabilidade para a moeda, o GBP AUD, né? Por conta desse acordo comercial, né? E não é só um acordo comercial, né? Em si, né? Aí tem acordo de armamentos, né? A gente viu que o Reino Unido vai fornecer algumas armas para a Austrália, então, em troca de produtos, e vai ser... Eu acho que seria interessante para a Austrália e também para o Reino Unido, né? Que depois que saiu o Brexit, que eles saíram da Europa, eles estavam meio carentes de fornecedores, e para a Austrália também é interessante para ela poder se proteger lá, que o negócio está feio lá, né?
Exatamente. A guerra comercial na Austrália ali com a China pressionando está muito forte, né? Tá bom. E a gente linka isso com geopolítica, falando um pouquinho da situação de Taiwan, da situação da Austrália, e como a China quer dominar o minério de ferro, aí a gente pega todas as notícias do que a gente está falando hoje e isso cai em interesse de países. Então a gente consegue falar de minério de ferro. A China está interessada 100% no minério de ferro e está manipulando o minério de ferro. E aí a gente vê o quê? A Libra conseguindo dar força para a Austrália e ela não cedendo à pressão de derrubar o preço do minério de ferro da Austrália. Então olha aqui, olha como essa percepção ela começa a abrir e a gente começa a ver que as coisas não acontecem à toa. Aí a gente vai para o GBP-AUD, que é a relação entre a Libra e o dólar australiano, ele está num fundo, ele está precisando se recuperar. Em março de 2020 ele caiu de 1,99 para 1,50 e um pouquinho. Né? Você pegar uma moeda desvalorizando frente à outra 50 cents, né, como a Libra, e é muita coisa, né? Pounds, né? 50 pounds, tem que chamar, né? Que é diferente. E é muita coisa. Então, essa variação acontece só por interesse. É verdade. Agora a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é a questão do CPI, né? Para falar em inglês, né? Falar bonito. Que nada mais é que o índice de preço ao consumidor e também tem o índice de preço ao produtor, né? Isso influenciou muito na decisão do Fed. E o nosso amigo Marcel, que é especialista nisso, ele vai explicar o que é esse índice e como é que ele afeta, né? Afeta na economia. Vou falar rapidinho, então, gente, para a gente não estender muito aí a live, que o papo tá bom, a gente vai longe, né? Enfim, eu vejo muita gente tem dificuldade, às vezes, de entender exatamente onde vem a inflação, né? Taxa de inflação. Quando a gente olha lá no calendário econômico, em divulgações de dados aí, a gente vê claramente taxa de juros, desemprego, mas às vezes não é tão claro a parte da inflação, né? Então, até para deixar como dica para todo mundo entender um pouco melhor, tem dois índices que é interessante a gente olhar, que é o CPI, né, ou o IPC, que aparece aqui no nosso calendário, que é o índice de preço ao consumidor, e o PPI, que é ou IPP aqui, que é o índice de preço ao produtor. Então, o índice de preço ao produtor, como o nome diz, ao produtor, vai ser o que o produtor vai gastar, quanto vai custar para ele produzir o seu produto ali em matéria-prima, enfim, o que quer que ele gaste. E o índice de preço ao consumidor é o que chega para nós, produto final, energia, alimentação, transporte, combustível. E a inflação é uma média de preços. Então, assim, se a média de preço daqueles produtos está subindo, é porque a inflação está subindo. Então, é isso que o IPC e o IPP vai mostrar para a gente. E o que a gente tem visto agora, cada vez mais, é recordes em cima de recordes nesses dois. Esses dois acabam andando juntos, né? Porque se o IPP está alto, claro que ele vai repassar para o consumidor esse preço, né? Então, a gente tem visto recordes essa semana, o final de semana passada saiu o recorde no IPC, desde 1982, lá nos Estados Unidos, né? IPC dos Estados Unidos nunca foi tão alto desde 1982. Então, assim, é por isso que a gente vai ver cada vez mais e mais os países falando em redução de estímulos e aumento de taxa de juros, porque é a forma que eles vão ter agora para conter essa inflação que já está um pouco fora do controle, então eles vão ter que puxar as rédeas aí para puxar isso aí de volta. Perfeito, perfeito. Então, olha aí, pessoal, é bom ficar de olho nesses dados, né? Lá no Consist App, a gente sempre notifica quando sai esse dado, porque esse dado é o que mede a inflação, como o Marcel explicou. Então, quando sai o IPC, automaticamente sai a inflação. Então, quando a gente notifica sobre o dado da taxa de inflação lá no Consist App, aí é bom dar uma olhadinha nesse ICP para a gente aqui em português, né? O CPI, né? Em inglês. Que ele teve alterado. Se aumentou a inflação, é que esse dado está alto também, né? Então, é interessante. Obrigado, Marcel. Agora a gente vai ter um negócio muito legal, né? A gente tem um menu lá no Consist App que eu gosto muito, é o meu queridinho, né? Eu gosto muito daquele menu lá e a gente tem pessoas do mundo inteiro aí que participam dele. Então, a gente mudou agora esse formato de fazer essa live, a gente está fazendo um teste hoje, tá, pessoal? Então, peço até desculpa aí pelas falhas, algumas coisinhas, a gente está fazendo esse teste. Mas a gente vai passar um vídeo aqui muito legal, para vocês prestarem atenção aí, para a gente ver o ponto de vista de quem está morando lá na Europa, lá. Vamos passar o vídeo do Guilherme.
Fala galera, boa tarde. Aqui quem fala é Guilherme, diretamente aqui de Paris. Vim passar um pouco para vocês aqui o que está acontecendo na nossa França, na zona do euro. Estamos vivendo aqui um momento de muita incertitude. Essa nova variante aí, Omicron, está pegando forte. Estamos com quase 50 mil contaminação por dia. Inflação alta, os preços no mercado tudo subindo muito. Todo mundo muito preocupado, já com algumas restrições, boate fechada, vacinação obrigatória, terceira dose da vacina também obrigatório, passe sanitário para entrar em vários lugares aqui, vários estabelecimentos públicos, se não tiver o passe sanitário não entra. Então estamos vivendo muita incertitude, todo mundo com medo, muito medo, por causa dos preços que está aumentando muito, combustível, preço de mercado. Até foi lançado um projeto do governo aqui para ajudar a conter a inflação. Eles vão distribuir um cheque agora no final do ano de presente para as famílias mais carentes, né? Então vale bem aí ficar todo mundo de olho, com precaução aí nas operações com euro. Também acredito que isso seja um pouco de especulação, porque como eu trabalho na obra aqui, estamos ligados bastante com obra, tem bastante serviço, bastante empresa contratando, as obras estão a todo vapor, até porque 2024 aí a gente cedia os Jogos Olímpicos, então não sei se todo mundo sabe, mas em 2024 a sede é aqui. Então ao mesmo tempo que tem o medo, que está rolando solto com referente ao variante Omicron, também tem um pouco de tranquilidade em saber que os empregos estão sendo gerados, a economia continua rodando e essa questão dos Jogos Olímpicos aí que vai poder ajudar a economia a dar uma movimentada aí, até porque 90% eu penso da arrecadação francesa é dirigida pelo turismo que é feito aqui. Então vale para todo mundo aí dar uma olhada, fazer atenção com a zona do euro, até porque também ano que vem tem eleições presidenciais aqui que está muito indeciso, ninguém sabe ainda quem vai levar dessa vez. Então vem um pouco falar aí, poder ajudar todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser chamar no privado, a gente conversa aí, eu vou esclarecendo um pouco mais do que acontece aqui, tá bom? Um abraço para a galera do app aí. Tudo de bom para todo mundo, bons negócios e sempre focado nos 4 pilares. Valeu! Aí, show de bola, hein? Nosso querido Guilherme. Obrigado, viu, Guilherme, pelo vídeo. Um grande abraço para você, para a família linda aí na França, em Paris, né? Guilherme é brasileiro que mora na França, opera com os 4 pilares, MW4, é aluno do ILE, né? Passou um pouquinho dessa visão, né? Então, ali a gente viu que realmente, na Europa, eles estão preocupados com a inflação, que está muito alta. Eles estão preocupados preocupados não, né? Eles estão já vendo como vai ser as Olimpíadas, tem eleição. E também, claro, a nova variante, né, do Omicron aí, que está assustando toda a Europa, né? Então, obrigado aí, Guilherme. Um grande abraço para você. Agora a gente vai para um vídeo legal, né? De um grande parceiro, amigo nosso, pessoa, eu acho que uma das pessoas, não posso falar que é a mais querida, senão o pessoal fica bravo aí, mas é uma pessoa muito querida nossa lá do nosso grupo de Consist Traders. Ele, o seu bastão, né? Vamos ver um vídeo do Enes agora, aí um vídeo que o Enes mandou para nós com umas análises gráficas, hein? Preste atenção para a gente aplicar nessa próxima semana. E aí? Que ambiente é esse? Consiste app. Nossa, é uma honra estar aqui. Maravilha. E galera, como foi o mercado para vocês hoje? Hein? Essa semana, notícia rodo. Teve taxa, teve acordo comercial. Tem muita coisa boa. Taxa de juros, inflação, muita coisa boa. E o que aconteceu nesse mercado para vocês, hein? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Tem, vou mostrar para vocês. Não pode perder. Aqui, eu no JBI. Peraí. Ih, vai dar dolinha aqui ainda. Isso não é hora de operar, não, Wes. Presta atenção. O que é que deu aqui? Você já sabe. Coice da bora.
Coice do burro jogou o mercado lá em cima e achando aqui que era a cabeça do dinossauro, a barriga do dinossauro, e o bicho vai até lá em cima. Que porrada! E nós faz um pontinho, né? Só que aqui eu não tá com essa moral toda não, né? O que deu aqui? Olha essa análise aqui, o que é? Pato mergulhão, nego. Olha lá, pato mergulhão jogou o mercado lá em cima de novo. Não aguentaram a pressão. E o que aconteceu? E nós? Nós ao vivo, o que nós fizemos hoje? Tá aqui. Opa, hoje não é dia de operar não. Mas deu um din-din. Pera aí, vamos lá. Pera aí, vamos ver aqui que aqui não tem mentira. Personalizado. Né? Desenho. Vamos ver o que deu aqui da semana. Opa. Aí doeu, né? Aqui agora, o que deu esse mês aí pra galera? Vamos ver. Nossa! Maravilha! É nós fazendo nosso din-din na área. Deixa eu olhar aqui como é que tá o clima. Calma aí. Aqui tá escuro. O tempo lá fora tá fechado. Tá chovendo, trovoando. E nós aqui com o tempo aberto ganhando nosso din-din. Galera do Consiste ABP, uma honra e sempre um prazer participar. E fica de olho. Coice do burro, pato mergulhão e cuidado, fazer a entrada no pescoço do dinossauro, hein? Tem que pegar na cabeça do dinossauro e puxar ele pra baixo. Forte abraço, galera. Sucesso. Vamos pra cima que semana que vem tem mais. Mentira. Levinho, tá? Tamo junto. Esse o Enes, hein? Consist Traders. O Enes, um grande abraço, meu amigo. Obrigado, viu, por esse vídeo aí. Sempre divertindo a gente. É uma pessoa queridíssima, um parceiro nosso desde o comecinho no Consist App. Hein, Marcelo, você usa a coice de burro aí no teu gráfico, não? Como eu sou de Curitiba, eu costumo procurar no gráfico sempre a cabeçada da capivara. Mas eu vou começar a usar. Boa dica, Enes, vou usar sim. Boa. E tem a cabeça do dinossauro e o pato mergulhão. O pato mergulhão patinho é bom. O patinho é bom. Eu usei o coice de burro no Euro GBP essa semana aí, deu um lucrinho bom, viu? Jogou pra cima, ele vai. Jogou pra cima, ganha dinheiro. Ô, Enes, obrigado, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigado pelo vídeo aí, muito bom. É isso aí, acho que, pessoal, né, a nossa live de hoje, né, nesse formato diferente, foi muito bom, a gente conseguiu passar uns vídeos aí, divertir vocês, a gente vai tentar manter esse mesmo formato aí para as próximas vezes que a gente fizer as lives, né. Queria agradecer aqui, né, o Felipe, obrigado, Felipe, pelo suporte. Valeu, não saiu 100% aí a transmissão, mas a gente tentou fazer uma coisa diferente hoje aí. Espero que tenham gostado. Obrigado, Marcel. Obrigado pela contribuição aí. Muito bom. Eu que agradeço sempre. Obrigado, Marcos. Sempre, olha, nos dando aula. Obrigado, Marcos. Obrigado. É isso. Foi um prazer participar com vocês. Valeu, um abraço. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado a todos que acompanharam. Comente aqui no final da live, né? Ela vai ficar gravada, vai estar no Consist App e no Instagram de todos nós aqui. Então, se você vai ver depois, comenta aqui o que você achou, se você gostou, se quer mais perguntas para as próximas lives. Não consegui acompanhar todas as perguntas aqui, o pessoal, mas obrigado por comentarem na live, né? Sempre que possível a gente vai estar lendo as perguntas, lendo os comentários, tá bom, pessoal? Muito obrigado, boa noite para vocês, um bom final de semana e ótimos traders aí para a próxima semana. Valeu, pessoal, um grande abraço. Tchau. Abraço, tchau. Valeu, pessoal, obrigado.